Meus amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, lição número 2: o nascimento do Filho do Homem. Um breve comentário, não saia daqui. Ainda não floresça, ainda que a figueira. A paz do Senhor, meus amados, Deus abençoe nossos irmãos de São Paulo, de São José dos Campos, de Manaus, de todo o Amazonas, né? Do Maranhão, do Amapá e aqui do Rio de Janeiro. Muitos estão agora com essa revista abençoada de Lucas. Eu tive o privilégio de entrevistar o comentarista, nosso querido Enoque Miranda, e essa entrevista está aqui no canal, tá bom? Basta acessar aqui no canal os vídeos. Tem ao vivo, tem vídeos. O dele está em ao vivo, foi uma transmissão ao vivo. E você pode estar conhecendo aí nosso comentarista, tá bom? Eu sou o pastor João Neres, eu creio que a maioria já me conhece. E vamos fazer um breve comentário da lição número 2. O nosso currículo é baseado na Bíblia e chegamos aqui ao Evangelho de Lucas, né? A lição número 1 falou do Evangelho do Filho do Homem, apresentou o Evangelho de Lucas, e nessa 2, o nascimento do Filho do Homem. Eu estive em Belém no ano passado, muito bem recebido pelo pastor Samuel, pelo pastor de Jadiel, nosso coordenador, pelo pastor Felipe também. Glória a Deus por isso. Em breve estaremos voltando a Belém. Aliás, em 2024, Belém estará aqui no Rio de Janeiro, porque aqui exatamente nesse local onde eu estou, na foto aqui mais ou menos para o lado da ponte, aqui, a ponte está para cá, vai ter a catedral que está aí na revista, né, na contracapa. Você tem aí essa linda catedral das Assembleias de Deus. E 2024 é o ano do centenário da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Enoque também deixou aí o seu contato para os pastores que quiserem, né? Quem sabe convidá-lo para uma escola dominical, classe única, uma conferência e coisa do tipo. Glória a Deus. No meu comentário, queridos, é rápido. Eu quero listar 3 coisas aqui, tá bom? Mais uma vez, exaltar a vida do nosso querido irmão Lucas, o médico amado. Lucas, eu, eu defino como o maior historiador da Bíblia. Claro que você tem Moisés e você tem outros, mas eu falo pela riqueza de detalhes. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós saímos do capítulo 1, que tem 80 versículos. Então ele começa o evangelho nos situando dentro da história, fazendo um fundo histórico para que Teófilo viesse a entender o evangelho. Então Lucas é simplesmente fenomenal. Tá? Ele, como nenhum outro, ele nos situa dentro da história. E aqui no capítulo 2, de 1 a 5, olha só que riqueza de detalhes. E aconteceu naqueles dias que saiu o quê? Um decreto da parte de César Augusto. O Lucas não é alguém indouto. O Lucas é um médico. O Lucas está acostumado. Então ele situa dentro da história. Ele não cita o imperador somente, ele diz César Augusto. Poxa, gente, aí fica fácil, porque você vai na história e sabe exatamente em que ano aconteceu isso. Provavelmente 3 ou 4 antes de Cristo. Tá bom? Que há um erro no calendário, então Jesus nasceu em 3 ou 4 antes de Cristo. Um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Aqui é um censo, né? Então,
este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Olha aí, gente. Ele deu dois nomes. Ele deu o presidente da Síria e deu o nome do imperador romano. Esse Lucas é simplesmente fenomenal. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade, e subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Bem, Jesus tem todo o seu ministério entre a Judéia e a Galiléia. Esse é um tema que nós podemos abordar em outra ocasião. Outra coisa que eu destaco aqui para vocês, para esta aula de domingo, é os versículos 25 ao 32. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. O privilégio. Não morreria. Gente, foi revelado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando de uma época aqui que não teve derramamento do Espírito Santo, não teve Pentecoste. Mas o Espírito Santo sempre existiu, o Espírito Santo é Deus. E foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Antes de ter visto a Jesus. E pelo Espírito foi ao templo. Isso aqui que eu quero destacar. Ele não foi ao templo por emoção, ele não foi ao templo vender nada, ele não foi ao templo porque tinha que fazer algum contato ou encontrar alguém, ele foi ao templo pelo Espírito. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Meus amados, nós tivemos aqui 400 anos de silêncio de Deus. De repente, o Zacarias entra no templo e tem a visão do anjo Gabriel. Gabriel não aparece todo dia, não vem em todo culto. Gabriel aparece na Bíblia em ocasiões específicas. Ele é o mensageiro oficial de Deus. E ele aparece no capítulo 1. Aqui no 2, nós estamos vendo um homem, numa época que não teve ainda a efusão do Espírito, mas ele era um homem ligado com o Espírito Santo. E ele, pelo Espírito, foi ao templo. E foi revelado a ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver. E detalhe, ninguém disse para ele que aquele era o Messias. Ele pegou e, pelo Espírito, ele entendeu que era o Filho de Deus. Meu Deus, vale a pena você, nesse domingo, falar um pouco desse Simeão, porque é um homem de Deus. E, junto com ele, eu chamo isso aqui de cristocidência. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia, e sobrevindo na mesma hora que chegou o Simeão, na mesma hora que chegou Maria e José, na mesma hora que Jesus ia ser circuncidado, sobrevindo na mesma hora, cristocidência santa. Aleluia. Ela, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, Simeão e Ana são aqui dois ícones, dois destaques de pessoas que são ligadas com o Espírito de Deus. Se Ana faltasse o culto naquele dia, ela não veria o Messias. Mas ela não faltou. Ela nunca faltava. Podia faltar quem quisesse. Ana estava sempre lá. Glória a Deus pela vida de Simeão e Ana, que num tempo que não havia muitos piedosos, eles eram
piedosos, eles estavam ali no templo, eles eram ligados com o Espírito Santo. Aleluia. Bem, queridos, essa é a dica que eu deixo para vocês. O Evangelho de Lucas, o capítulo 3, nós vamos ver Lucas, né, começando com detalhes também muito técnicos, dizendo quem era o imperador, quem era o Herodes, tetrarca da Judéia, da Itureia, ou seja, de novo situando dentro da história. Tá muito boa essa revista, vale muito a pena nós nos aprofundarmos a cada dia. O nascimento do Filho do Homem é a lição número 2. Aleluia. Glória a Deus. Aí está o meu contato para perguntas. Se eu não souber responder, eu pesquiso. Ou pergunta aí o pastor Jadiel do PEC, ou o pastor Enoque, comentarista. Meus amados, eu quero pedir que você se inscreva no canal aqui do Vovô da Radassa. A Radassa, essa princesa linda, quando eu comecei a dar aula aqui de Hebreus e Tiago, qual eu fui comentarista, a Radassa estava na barriga da mamãe Kari, agora ela já tem 1 aninho. Agora já viajou, já foi até para os Estados Unidos. Olha só que figura. E ela está aí orando por mim, né? E orando para que você se inscreva no canal do Vovô. Olha, aqui no canal do YouTube eu tenho 42 livros lidos da Bíblia. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia, 17 horas. E entre os livros lidos está Lucas, tá? Você vê aí na segunda fileira está o Evangelho de Lucas. Eu já li 42 livros, faltam 24. Estou terminando o livro de Jó nessa sexta-feira agora. Tá bom? Então vocês são convidados a se inscrever nesse canal, participar. É só procurar na playlist. Você vai lá na playlist que tem todos os livros e você procura lá Lucas e eu vou estar lendo lá o capítulo 2 todo, o capítulo 1 todo, o capítulo 3 todo, até o 24. Tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima lição de número 3. Um abraço a todos. Boa aula e a paz do Senhor. Ainda não floresça, yeah, ainda que a figueira